Vê isso daqui, questão ainda do aparelho ideológico da escola, tá? Vê isso daqui. Isso é comum em sites de universidades. Por que estudar aqui? Ensino inovador, qualidade, desenvolve competências, saberes, habilidades, atitudes. Veja bem, isso tudo para um ponto de vista individual. As universidades privadas, ou essa coisa da meritocracia, da concorrência, da competição, do individualismo, vence o mais inovador, competente, isso é um discurso vendido para as massas. É para as massas. Assim se controla esse aparelho ideológico escolar, vendendo esse tipo de discurso individualista meritocrático. Esse é um discurso, repito, vendido para as massas. A elite não compartilha desse tipo de visão, tá? Porque para eles a questão não é individual, é coletiva. Então, você pega a Yale, abre o site do Yale, você não vê lá, né, nem falando de inovação, tal. Vê o quê? Yale Athletics. Ou então o ex-aluno que pintou uma gravata, tal. Grupos, estão falando de grupos. Universidade de Yale, grupos. A visão que eles têm exatamente é diametralmente oposta das universidades voltadas para as massas, ou escolas voltadas para as massas, que ensinam o individualismo, o poder da inovação, o poder da competência, você desenvolver habilidades. A única habilidade que se desenvolve aqui, que mostra em Yale, é a sua capacidade não de criar network. Esse discurso de criar network também é vendido para as massas. É criar grupos, confrarias. Sendo que de Yale, a Universidade de Yale, a mais famosa é a Skull and Bones Society. Skull and Bones Society. Tem essa coisa da sociedade secreta, ligada a uma cabala global, magia negra e tal. No caso da Skull and Bones Society é besteira. Na verdade, são aqueles rituais assim malucos de iniciação que é para assustar justamente gente mais sensível. Ai, não quero entrar nisso, isso aqui tem uma cabala global, tem pedófilos que cultuam o demônio. Não é isso. Eles sabem que a questão não é network. Eu vou para tal evento para fazer uma network. Besteira. A elite não compartilha disso, porque eles sabem que o verdadeiro poder é das confrarias, irmandades. Porque aquele que sobe puxa o outro. E criam centros de poder, centros de influência. Você não vai ver esse discurso do mérito, da competência, desenvolver habilidades, inovação, criatividade, o cacete. A questão é como fazer parte de um grupo, irmandade, eles entram nessas irmandades, juram fidelidade e um vai ajudar o outro. Um vai puxar o outro e criar centros de poder, centros de influência, hegemonias. Paradoxalmente é gramsciano, é criação de hegemonias, não tem essa coisa de cada um por si, Deus por todos, e é o mérito, é o individualismo. Tá? Isso me faz lembrar, por que não esse discurso da irmandade, fraternidade, voltar para as massas? Aí que eu vejo a virtude desse filme, para a gente terminar a live, O Clube da Luta. Sempre me fascinou esse filme, O Clube da Luta, uma coisa assim absolutamente subversiva que é mostrada no filme, que é pouco discutida. Porque o Tyler Durden cria, na verdade, uma irmandade, uma confraria. Tem até questões que é o Clube da Luta, mas aquela operação destruição. Então chega a tal ponto que os garçons, eles sabem reconhecer um aos outros. Andando na rua, andando nos lugares, um acaba reconhecendo o outro. Você faz parte do Clube da Luta. Tá? A coisa mais subversiva desse filme é a criação de uma irmandade, de uma confraria do lumpen, do povo. Isso aqui é uma possibilidade de uma micro-revolução, porque a elite consegue hegemonia porque eles pensam dessa maneira,
Eles pensam de uma forma totalmente do discurso que eles passam para as massas. As massas, eles querem dividir. Não, é cada um por si, é o mérito, é o individualismo. Cada um desenvolve sua competência e ganha mais aquele que inovar, tal. Na elite, o discurso é outro, eles não pensam dessa maneira. Tanto é que, graças a isso, aquela anta do George Bush Filho chegou à presidência dos Estados Unidos. Aquele cara é uma anta. Uma anta. Não sei quem é mais atrasado cognitivamente, o Bolsonaro ou ele. George Bush Filho. O pai já não era lá aquelas coisas. O Bush Filho, pior ainda. Ele era da School and Bond Society, veio de Yale. Que eles criam... A palavra-chave é criar hegemonia. Quando você divide, não tem hegemonia, porque está tudo dividido. Sabe? É por isso que eu acho esse filme muito subversivo nesse ponto de vista. Tem aspectos reacionários, tal, que, aliás, foram explorados pela alt-right, como também no Matrix exploraram, mas tem um aspecto absolutamente, para mim, subversivo. Criar uma contra-informação. Esse discurso do mérito, do individualismo, não. Você tem que pegar numa universidade privada, tá, e construir também suas confrarias. Tá? A gente, para terminar aqui, a gente está muito... O Vale do Silício talvez tenha sido uma exceção, né? Até eles serem cooptados e entrarem nesse esquema de confraria, porque o Vale do Silício, esses engenheiros computacionais, eram muito pensados nessa questão da inovação, do individualismo, do gênio, porque a história da informática, nas suas origens, tinha um quê revolucionário, dos personal computer contra os gigantescos mainframes corporativos, aquela coisa do computador construído na garagem de casa. Tinha aquela coisa de uma inovação individualista anárquica. Tinha no começo isso. Até esses grandes nomes serem abduzidos por essa visão da elite. Não, você tem que entrar em confrarias, em irmandades. Tá, você chegou com muito brilho, talento, inteligência, criou um software, Bill Gates, Steve Jobs, e gênios, tal, mas agora é hora de vocês entrarem na nossa confraria aqui para a coisa funcionar. Senão não vai funcionar para vocês, a gente empurra vocês para o mar, né? Vai andar na prancha. E aí eles entraram. Tá? Então eu acho o filme Clube da Luta muito subversivo por isso. Extremamente subversivo, que é o momento em que as massas começam a pensar igual a elite. Nós criamos a nossa confraria, o Clube da Luta, a tal ponto que um reconhece o outro em qualquer lugar. Então, um vai puxar o outro e criar seu centro de poder. É isso que eu tinha a dizer hoje. Já cansei. Chega... Cansei, até quase 10 horas aqui, que coisa. É isso aí, gente, isso fica para reflexão, o Clube da Luta aqui, para mim é o núcleo subversivo desse filme. Tá? É uma forma de você controlar o aparelho ideológico de Estado. Temos que formar irmandades contra esse discurso do individualismo, da meritocracia, e a favor disso. Só podemos vencer criando nossas irmandades, nossas confrarias, por que não as nossas sociedades secretas? Tá? De tal maneira como quando alguém dentro do grupo for bem-sucedido entrar numa empresa, ele puxa o outro da confraria, e aí vai se formar, e aí vai haver uma lenta revolução. Tá? Uma lenta